Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Vamos no nosso segundo encontro do dia, né, pessoal? Vamos falar sobre a PEC da blindagem, que sim, está sendo chamado até mesmo PEC da bandidagem, pessoal. Enquanto lá na Câmara dos Deputados é tratada como PEC das prerrogativas, a galera aqui fora está revolta em nível hard, né, pessoal, chamando de PEC da blindagem, PEC da bandidagem. Vamos falar sobre o assunto. Passou aí o texto base na noite de ontem, né, pessoal? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, que está havendo votação, são 18 horas e 42 minutos, espero que eu estou gravando aqui o vídeo, não temos ainda informações, ainda vai rolar aí a sessão até tarde, deve ser de novo lá bem na calada da noite mesmo que será resolvida essa situação aí. Apenas um destaque não foi aceito, né, que é a questão do voto sigiloso. Os deputados não vão poder votar de forma sigilosa, vai ter que ser publicizada a votação deles, caso algum deputado seja processado aí. Eles conseguiram passar o texto base da PEC, né? Mas esse dispositivo aí não foi aceito, não. Mas vamos tentar passar hoje, vamos aguardar, né, pessoal? O caso é chocante, vamos ao site aqui do BBC. O caso chocante do deputado da Motosserra, que ajudou a criar a lei que pode cair com a PEC da blindagem, pessoal. Será que vai passar? Será que isso vai dar certo? Eu acredito que não, hein? Acho que isso aí vai parar no Supremo e blá, blá. E já tem gente aí da CCJ dizendo que não vai passar. Lá no Senado também, Davi Alcolumbre já andou dizendo a interlocutores que essa PEC não vai passar no Senado. Então, pessoal, vai ser bastante complicado. O pessoal está um pouco aí iludido. Não acredito que essa PEC seja aprovada, não. Mas vamos lá. O texto base da proposta emenda à Constituição a uma PEC que prevê exigência do aval do Congresso para que parlamentares possam ser processados criminalmente no Supremo Tribunal Federal, foi aprovado na terça-feira, ontem, né, dia 16, mais de meia-noite, né, era dia 17, mas tudo bem, lá na Câmara dos Deputados. Após a análise dos destaques pelos deputados prevista para essa quarta-feira, vamos continuar a analisar aí os destaques, né, pessoal? O texto vai seguir para o Senado, que promete aí barrar essa tal PEC, né? Vamos ver. A PEC das prerrogativas, como foi chamada por aqueles que a endossam, ou PEC da blindagem, apelido dado por seus críticos, promove mudança no artigo que trata da imunidade parlamentar, tornando a norma semelhante à que vigorou entre 1988 a 2001. Nesse período, por regra do artigo 53 da Constituição de 1988, era preciso que a Câmara ou o Senado aprovasse uma licença para o STF processar criminalmente parlamentares. Mas ao longo de 13 anos, houve críticas a que essa regra estaria resultando em impunidade, com alguns casos parlamentares que nunca foram processados diante dessa situação, né, pessoal? Diferentes levantamentos mostram que as licenças eram quase sempre negadas, muitas delas depois de tramitarem por anos em análise, beneficiando os parlamentares suspeitos de crimes. Durante o período da Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada, nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve, disse o deputado Kim Kataguiri. Ele falou sobre isso ontem lá na Câmara, né? Ele votou contra aí a PEC, eu vi o voto dele, né? O discurso foi se baseando nisso mesmo. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos, havia essa redação na Constituição de 88 e o Congresso precisa permitir, e nenhum deles foi processado criminalmente. A PEC prevê que o aval do Congresso precisa ser deliberado até 90 dias a contar do recebimento da ordem emitida pelo STF. Se a licença for negada, o processo fica suspenso enquanto durar o mandato do parlamentar. Foi mantida na PEC a proposta de tornar secreta a votação para avaliar a prisão em flagrante dos parlamentares. Caso de deputado da Motosserra. Alguns casos foram emblemáticos e contribuíram para a imagem na opinião pública de que as regras de 1988 promoviam a impunidade dos parlamentares. Esses episódios deram impulso, em 2001, à aprovação da Emenda Constitucional 35, que extinguiu a exigência de um aval do Congresso para a abertura de processos criminais contra parlamentares. Diante de inúmeros fatos ocorridos à época, instalou-se a preocupação em evitar que a imunidade se degenerasse como mecanismo
que lograsse acobertar atos delituosos que não deveriam fugir da atuação do Poder Judiciário, afirma um artigo da revista de Informação Legislativa, uma publicação do Senado, sobre a imunidade parlamentar no Brasil antes e depois da Emenda Constitucional 35 de 2001. Um dos fatos citados no artigo é o caso do Ildebrando Pascoal. Quem nunca ouviu falar, né, nesse caso, né, do Ildebrando Pascoal, ex-coronel e parlamentar cassado que ficou conhecido no país como deputado da motosserra. Ele foi acusado de chefiar uma organização em um esquadrão de morte e condenado por homicídio, formação de quadrilha e narcotráfico. Preso desde 1999, foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Seu crime mais notório foi a morte do mecânico Agilson Firmino, cujo corpo foi esquartejado com uma motosserra. O filho de Firmino, de 13 anos, também foi morto. Além disso, 2 testemunhas foram mortas já em processo. Ildebrando Pascoal era deputado federal e foi alvo da CPI do narcotráfico. Em fevereiro de 1999, o STF abriu um inquérito para apurar o envolvimento de Pascoal com grupos de extermínios no Acre. O inquérito foi instaurado pelo presidente do STF, ministro Celso de Mello, com base em um relatório elaborado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça. O passo seguinte seria a abertura do processo judicial, mas para isso seria necessário que a Câmara dos Deputados concedesse uma licença ao STF. A Câmara, no entanto, optou por cassar o mandato de Pascoal com base nas investigações da CPI e que foi julgado na primeira instância aí pelos crimes, né, que aconteceu. Em 2018, em julgamento sobre a competência do Supremo para julgar deputados federais e senadores por crimes comuns, o ministro Dias Toffoli negou que o Supremo tivesse sido conivente com a impunidade de parlamentares no passado e citou o caso de Pascoal. Segundo Toffoli, no passado, o Congresso raramente concedia essa licença e preferia caçar parlamentares para que eles enfrentassem a justiça comum, como aconteceu aí com o Ildebrando Pascoal. Atentado no restaurante Gulliver. Outro episódio notório envolvendo imunidade parlamentar aconteceu em 1993, quando o governador da Paraíba, Ronaldo da Cunha Lima, atirou contra um rival político, o ex-governador Tarcísio Buriti, no restaurante Gulliver, em João Pessoa, em um caso de grande repercussão nacional. Buriti chegou a ficar em coma alguns dias e morreu quase 10 anos depois do atentado, né, pessoal? Segundo notícias vinculadas na época, Cunha Lima chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas conseguiu habeas corpus. Em 1995, ele foi eleito senador da República e passou a contar com a imunidade parlamentar, que duraria por todo o seu mandato aí de 8 anos. Ao longo desse período, o Supremo Tribunal Federal tentou processar Cunha Lima, mas não conseguiu. Em setembro de 1995, o STF pediu licença para prosseguir com as investigações relacionadas ao senador. Esse pedido só foi analisado pelo Senado 4 anos depois, em 1999, e negado. O processo só voltou a correr no STF depois de dezembro de 2001, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 35, que aboliu a necessidade de licença para abertura de processo contra membros do Congresso Nacional. Em 2003 e 2007, o processo contra Cunha Lima correu no STF e estava prestes a ser julgado. Em 31 de outubro de 2007, o político renunciou ao mandato que tinha de deputado federal, alegando que desejava ser julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa. Em sua carta de renúncia, ele disse que queria ser julgado apenas como cidadão. A renúncia foi criticada pelo relator do processo do STF, o então ministro Joaquim Barbosa, e por outros juristas que disseram que a manobra permitiria que a ação demorasse mais anos para ser julgada. A família de Buriti reagiu com indignação. Se passaram 14 anos até agora, acha que vão julgar em 4 anos? Eu não acredito, afirmou a viúva de Buriti, Glauce. Ele passou 14 anos ludibriando a justiça. Agora, quando sabia que ia ser julgado, renunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri. É uma palhaçada. Ronaldo Cunha Lima morreu em 2012, quase 20 anos depois do incidente no restaurante Gulliver, sem que o processo fosse aí concluído. Fortalecimento ou impunidade? Durante a votação de terça-feira à noite na Câmara dos Deputados da PEC, que aumenta a proteção a parlamentares, o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que a mudança fortalece o mandato dos parlamentares e retoma o espírito original da Constituição, na qual discordamos plenamente, né? Nada mais é do que o retorno do texto constitucional de 1988.
texto que foi aprovado pela então Constituinte. É um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nesta casa. Essa não é uma pauta do governo, de posição, do PT, do PL, da direita, da esquerda, mas outros deputados foram contra esta visão. Esta é a PEC da impunidade, disse a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul. Quem ousa comparar o que foi o processo do Constituinte, em que parlamentares eram perseguidos por enfrentar aí o regime autoritário, né, tem que usar muito óleo de peroba por tanta falta de vergonha na cara. O povo sabe o que está sendo votado aqui é escandaloso, né, pessoal? Vamos falar mais um pouco aí do PEC da blindagem, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Queremos saber o que você pensa a respeito dessa PEC tão polêmica que está correndo lá na Câmara dos Deputados e sendo aprovada hoje em segundo turno, vai ser enviada para o Senado e já há manifestações que não vai passar lá e a CCJ também já disse que não vai também deixar passar. Vamos aguardar o que vai acontecer, né, pessoal? Então, deixa seu comentário para ajudar no engajamento. Deixa sua amiga continuar com o trabalho aqui na plataforma, né, pessoal? Assim, o YouTube, a cada curtida que você dá, o YouTube recomenda para pelo menos mais 10 pessoas. Então, ajuda a sua amiga aqui, pessoal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já está aqui conosco, que já acompanha nosso trabalho, já compartilhou, já comentou, já deixou like, já se inscreveu. Muito obrigada mesmo, de coração. E vamos juntos, né? Escrever a história do canal Justiça em Foco Notícias. Vamos juntinhos, né, pessoal? Contando aí a nossa história, que tem muita coisa pela frente, se Deus quiser. Vamos aqui ao site do G1, PEC da blindagem. Entenda o que pode mudar em casos de prisão de parlamentares. Vamos lá, pessoal. A Câmara aprovou a proposta ontem, terça-feira, em 2 turnos. Nesta quarta, após a manobra do Centrão, o voto secreto para abertura de processos contra parlamentares foi reinserido no texto final, que agora segue para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, galera? A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, a proposta à emenda da Constituição, que aumenta a proteção judicial para deputados e senadores, a chamada PEC da blindagem. O texto defendido, principalmente pelo Centrão, foi aprovado em 2 turnos, 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo turno. Os destaques ficaram... sim, pessoal, isso mesmo. Os destaques que ficaram para todos já tiveram os 2 turnos ontem, e hoje, só os destaques, após uma manobra do Centrão, a Câmara recolocou no texto original da PEC o voto secreto que foi ontem rejeitado, né, para a abertura de processos de deputados e senadores. Agora a proposta segue para o Senado, aí, depois aí que foi encerrada a discussão aí sobre os destaques, né. Na prática, a mudança dificulta o andamento de processos contra deputados e senadores ao ampliar o controle político sobre a autorização prévia necessária para a abertura da ações criminais. Prisão em flagrante. A Constituição já prevê que a prisão em flagrante de parlamentar deve ser submetida ao plenário da Casa Legislativa para decidir se será mantida ou não. Pela PEC, em casos de crime inafiançável, racismo, tortura, tráfico de drogas e outros, devem ser enviados à Câmara e ao Senado até 24 horas. A decisão de manter ou não a prisão será feita por votação secreta entre parlamentares. Hoje a votação é nominal, né? Nós vamos aguardar aí se vai realmente ser mantida a votação secreta. Abertura de processo criminal. O texto recupera parte do modelo anterior a 2001, quando era necessário o aval do Legislativo da abertura de processos contra deputados e senadores, como vimos aqui na reportagem anterior, né, pessoal? O Supremo Tribunal Federal terá que pedir autorização da Câmara ou do Senado para processar um parlamentar. A votação para autorizar ou não o processo também será secreta e deve ocorrer em até 90 dias após o recebimento do pedido. A votação nominal nesses casos foi retirada da PEC após manobra regimental do Centrão durante a análise dos destaques. Um levantamento do G1 mostrou que entre 1988 e 2001, quando a regra antiga ainda estava em vigor, o Congresso protegeu os seus parlamentares e autorizou apenas um processo. Medidas cautelares. A proposta estabelece que parlamentares só poderão ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF e não por instâncias inferiores da Justiça. As medidas cautelares são obrigações impostas pela Justiça a investigados e alvos de processos penais. Medidas cautelares incluem, por exemplo, restrições de contato, obrigações impostas a investigados em processos penais, uso de tornozeleira, por exemplo, também, né, pessoal? Foro privilegiado.
A PEC amplia o foro privilegiado e passa a incluir também os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles passam a ser julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, assim como já ocorre com o presidente e vice-presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, PGR, deputados e senadores. O foro privilegiado, chamado de foro especial, por prerrogativa de função, é um mecanismo previsto na Constituição que faz com que algumas autoridades tenham o direito de serem julgadas por crimes comuns ou de responsabilidade em tribunais ou casas legislativas. Tramitação no Senado. No Senado, o texto terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, onde precisará de 49 votos favoráveis em 2 votações para ser aprovado. O senador Otto Alencar já disse que lá na CCJ não vai passar. Enfim, lá na CCJ, a proposta encontra a resistência do presidente do legado, Otto Alencar, do PSD da Bahia. Em entrevista ao programa Conexão da Globo News, ele classificou o texto como desrespeito com o eleitor e afirmou que a proposta tem que ser enterrada, pessoal. A palavra é igual ao Alencar, né? Se aprovada pelos senadores, o texto poderá ser promulgado diretamente pelo Congresso, sem passar por sanção ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Não será necessário. Muito bem. Negociação política, esse é o problema, né? A votação foi o resultado de um acordo costurado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para encerrar o motim de deputados da oposição quanto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Chamado motim bolsonarista, né? Todo mundo viu a confusão que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, eles assumiram ali a mesa, né, diretora lá da Câmara e não permitiu que houvesse sessão naquele dia, né? O pessoal foi... Isso aí é o preço que está sendo pago para que eles saíssem ali da mesa e desobstruíssem ali a Câmara dos Deputados, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o texto como uma medida de proteção ao mandato. É um texto sem novidades e sem invencionismo e garante o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um dos parlamentares dessa casa. Não é uma pauta de direita ou de esquerda, né, pessoal? Bom, fica aí a reflexão, vamos aguardar o que vai acontecer. Teremos novas informações aqui para você. Muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço até o nosso próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, é sempre uma questão de justiça. Obrigada.